Olá, bem-vindo ao videocast From the Top de Autodata, a tradicional entrevista mensal da revista que você lê todos os meses, também aqui num vídeo no YouTube, ou também lendo a publicação no nosso site autodata.com.br. Mas antes de começar o From the Top deste mês, vamos à mensagem da Continental Parafusos. No mercado há quase meio século, a Continental Parafusos oferece aos setores automotivo, linha branca, construção civil e eletrônicos um portfólio completo de parafusos, porcas e peças especiais. Nossa operação é otimizada. Além do robusto processo produtivo, os nossos clientes contam com pontualidade nas entregas e estoques de segurança. Somos uma empresa moderna, segura e legalista, que paga os tributos garantindo a segurança dos nossos clientes. Eu sou Pedro Kutney, editor de Autodata, e comigo aqui está o nosso diretor editorial, Leandro Alves, que vai me ajudar desta vez a fazer essa entrevista. Olá, Pedro. Olá a todos que estão nos assistindo. Espero que vocês tenham aí muita informação com essa entrevista que vamos conduzir. E olha, e este mês está aqui conosco o Marcelo Schneider, diretor de Relações Institucionais da BYD Brasil, e certamente tem muito a nos contar sobre as operações dessa gigante chinesa aqui no Brasil. Olá, Marcelo, bem-vindo ao videocast From the Top de Autodata. Olá, tudo bem com vocês? Pedro, Leandro, pessoal da From the Top da Autodata, é um prazer estar com vocês e podendo falar um pouquinho mais sobre o mercado de veículos elétricos, enfim, energia sustentável. Olha, o Marcelo é economista e administrador de empresas, especialista em relações internacionais de empresas. Ele entrou na BYD Brasil em 2017, pouco depois da empresa começar a produzir chassis de ônibus em Campinas. As atribuições do Marcelo devem ter aumentado bastante ao longo dos últimos anos, assim como as ambições da BYD no Brasil, que recentemente anunciou um investimento de 3 bilhões de reais para construir 3 linhas de produção em Camaçari, na Bahia. Para uma empresa que se chama Build Your Dreams, construa seus sonhos, nós queremos saber qual parte desses sonhos são para o Brasil. Então eu começo perguntando, Marcelo, a BYD hoje é uma gigante no setor de baterias, painéis fotovoltaicos, transporte sobre trilhos, veículos elétricos, com 600 mil funcionários e faturamento de quase 62 bilhões de dólares no ano passado. Em 2022, vendeu 1 milhão e 800 mil veículos e ultrapassa a Tesla como o maior fabricante de automóveis elétricos do mundo. O Brasil parece muito pequeno para esse universo. Com demanda imensa de veículos elétricos na China, por que, afinal de contas, Marcelo, a BYD decidiu explorar o mercado brasileiro? Olha, o mercado brasileiro, para qualquer empresa, seja ela chinesa ou seja ela de qualquer nacionalidade, é um mercado muito importante, né? O Brasil, ele realmente é um mercado importante na América Latina e qualquer empresa vai olhar para lá, olha para o Brasil com bons olhos, né? E assim a BYD. A BYD está presente no Brasil desde 2013, né? Como você mencionou, primeiro com a fábrica de chassi de ônibus elétrico, depois com a fábrica de painéis solares, posteriormente com a fábrica de baterias em Manaus e agora anunciando esse novo investimento, né, na fábrica de veículos automotivos de passageiro. A BYD vê o Brasil de uma forma muito importante. E eu vou colocar um ponto que é muito importante aqui para a BYD. O Brasil talvez seja o único país fora da China que tenha recebido todas as tecnologias, né, que a BYD tem à disposição. Ou seja, começando das baterias, depois os veículos pesados, né, tanto o ônibus com a fabricação aqui, quanto também a importação dos caminhões, né, depois com a planta fotovoltaica e depois com o projeto de monotrilho, né, e agora com a parte de automóveis. Então, o Brasil, sem dúvida nenhuma, é um país onde a BYD quer construir os sonhos aqui e tornar um hub para a América Latina como um todo. Marcelo, a respeito desse anúncio recente que vocês fizeram, né? Desde que a Ford decidiu fechar a fábrica de Camaçari lá em 2021, o governo baiano dizia que negociava com o fabricante chinês a venda daquelas instalações, né?
Quando a BYD efetivamente entrou nessas negociações? Olha, a BYD é uma empresa relativamente nova, né? A gente se autodenomina uma Green Tech, né? A gente não é só uma fabricante de veículos, e as decisões da companhia elas são muito rápidas. Eu vou só contar um case aqui que eu acho que é importante para mostrar como a empresa ela é dinâmica, né? Durante a pandemia, em março de 2021, né, o governo chinês nos procurou, né, e de que forma a BYD poderia ajudar. Até na época, né, com esses mais de 600 mil funcionários, nós começamos em menos de uma semana, nossos engenheiros, né, que são praticamente 10% do nosso quadro de funcionários, desenvolveu uma linha para máscaras faciais, e isso se tornou um negócio dentro da BYD. Ou seja, hoje a BYD é a maior fabricante de máscaras faciais do mundo. E de novo, com o mercado de automóveis foi a mesma coisa, né? Nós já vínhamos trabalhando com alguns veículos leves, né, aqui no Brasil, trabalhando em algumas áreas específicas, né, como motoristas de táxi, aplicativos, né, as vans de entrega, que vocês já conhecem, e depois, posteriormente, fazendo análise de mercado. E quando a gente entendeu que era um momento importante para a BYD vir para o Brasil e fazer esse investimento, nós fomos atrás, né, para entender qual é a melhor opção. Estudamos o mercado como um todo e vimos, né, nessa possibilidade de se instalar na Bahia com uma forma interessante, né, enfim, com uma possibilidade muito grande. E foi aí que a gente começou a conversar. Houve também uma análise nossa lá atrás, de forma muito superficial, né, com a planta também ali de São Bernardo do Campo, mas isso não evoluiu, tanto é que eles partiram para uma questão mais imobiliária, né? Mas essa tomada de decisão aí pela Bahia, ela foi muito rápida e foi muito recente, né? O ano passado a gente começou essa conversa, essa análise, e para que fosse concluída ainda no meio desse ano. Bom, então, se eu entendi bem, praticamente desde 2019 a BYD vem prospectando, não é? Esses prováveis locais de produção. Então, a BYD, ela analisa o mercado como um todo, né? Dentro dos seus mercados e dos seus produtos, né? Lógico que a gente entende quais são as possibilidades que a gente pode entrar, ou seja, a BYD tem uma gama enorme de produtos e a gente coloca esses projetos, vamos dizer assim, na prateleira para achar o melhor momento. Mas, de novo, né, desde antes até, né, desde 2015, a gente já vem trazendo lá aqueles modelos antigos de carro, né, o E6, posteriormente o E5, a Van T3, né, mas sempre pensando ali e analisando um pouco o mercado. Na prática, Marcelo, quais foram os incentivos dos governos federal e estadual ofereceram para a BYD decidir se instalar uma fábrica na Bahia? Olha, nós, de novo, só fazendo uma linha do tempo aqui que eu acho que é importante, né, nós iniciamos essa conversa com a Bahia, né, existia ali uma outra montadora, né, e já existiam os benefícios que o governo, tanto estadual quanto federal, e também o municipal, já colocavam à disposição. Com isso, nós estamos ainda numa fase de estudos e de pleiteamento de alguns benefícios para faça adequação para essa nova realidade, para essa nova indústria, né? Nós estamos aí numa fase final de negociação com o governo, uma negociação tripartite, né, entre a antiga proprietária com o governo e depois entrando a BYD. Não existe uma negociação direta entre os entes privados, né? Isso está sendo conduzido totalmente pelo governo da Bahia. Então, nesse momento, a gente está aguardando esse desfecho, né, entre a outra companhia e o governo, para que a gente possa dar andamento no nosso processo. Então, é um processo bem criterioso, nós estamos fazendo da forma muito correta, por isso que às vezes toma um pouquinho mais de tempo do que a gente esperava. Ainda dentro deste arcabouço, né, de negociações que você acaba de citar, tripartite, também tem um outro componente, né? Na proposta da reforma tributária, horas antes do texto seguir para o Senado, foi retirada uma emenda que favorecia, teoricamente, a BYD com isenção de impostos federais até 2032, especificamente para empresas instaladas no Nordeste. Se este benefício for retirado definitivamente, como isso influencia os passos da BYD no Brasil?
Não, isso não muda, né? Eu tenho repetido isso categoricamente. Né? A decisão do investimento no Brasil ela já foi feita. Lógico, nós temos acompanhado, né, a discussão que foi feita na Câmara, agora indo para o Senado. Né? Não precisamos esperar o desfecho disso para fazer uma análise, um rearranjo em relação aos nossos investimentos. Mas o investimento e a decisão da construção da fábrica no Brasil já está tomada. Né? Nós vamos começar aí com 2 modelos, inicialmente um híbrido e um elétrico. E isso já está tomado. O que a gente tem feito agora é acelerado as conversas com o governo estadual e federal para que a gente possa assumir, né, essa planta ou iniciar os trabalhos da planta o quanto antes para que nós consigamos aí atender o nosso objetivo de até o final do ano que vem, início de 2025, já iniciar a produção dos veículos. Marcelo, a BYD anunciou investimento total de 3 bilhões para instalar 3 unidades industriais em Camaçari. Uma linha de carros elétricos e híbridos, outra de caminhões e ônibus elétricos e uma terceira para processamento de lítio e fosfato de ferro. Parece pouco dinheiro para fazer 3 fábricas na comparação até com outros fabricantes que têm anunciado investimentos no Brasil. Esses recursos eles são aplicados até quando e qual parte do projeto eles abrangem? Não, vamos lá, então vamos dividir isso de uma forma importante, né? O investimento ele é faseado, eles são várias fases. Na fase inicial, né, nós iniciaremos com a fabricação de 2 modelos de carro, como eu já mencionei, um carro híbrido e um carro elétrico, né? E para essa fase 1, vamos dizer assim, a gente tem esse investimento inicial de 3 bilhões de reais. Né? Em outras fases, nós teremos outros investimentos, não estão dentro desse investimento inicial. Né? Tanto é que a gente vai fasear isso, colocando a questão de ônibus e caminhões elétricos também, e o beneficiamento de lítio no futuro. Mas a fase 1, agora, no que nós estamos focando, é a fase para a construção dessa unidade que fabricará os veículos híbridos e elétricos. Retomando essa conversa da negociação tripartite que você citou há um tempinho atrás, há cerca de um mês, houve aquele evento festivo em Salvador para confirmar os investimentos da BYD em Camaçari. Mas naquele momento não foi confirmado onde exatamente iria ser instalada a fábrica. Representantes da sua empresa disseram que anunciariam isto nas próximas semanas. E fontes que nós consultamos, né, tivemos até uma reportagem na última edição de Autodata, que foi capa da nossa edição, né, falando sobre vocês, disseram que realmente seria na planta da Ford. Mas já se passaram essas algumas semanas e nada foi confirmado. O que aconteceu, Marcelo? Leandro, como eu mencionei anteriormente ali, não é uma negociação simples, né? Não é uma aquisição rápida. Então, nós dependemos de alguns ajustes para que tanto nós fiquemos confortáveis, né, também quem está saindo fique confortável e o governo fique confortável. Isso está sendo discutido e posso dizer isso diariamente. Né? A tendência, sim, nós estamos esgotando ali tudo o que é possível para fazer a aquisição, né, da unidade da antiga Ford. Né? Se não for possível, mas eu posso dizer que está 99% já encaminhado, faltam alguns pequenos detalhes, nós vamos partir para uma outra área. Né? Mas, de novo, é um pouco de paciência. Nós temos um total interesse que isso seja rápido, até como eu mencionei, porque a gente quer iniciar a produção do primeiro veículo já no final do ano que vem, início de 2025, mas nós temos que ter cautela para que a gente possa fazer o processo de uma forma correta, de uma forma não atrabalhoada. Né? Então, mas eu posso te garantir que agora aí nas próximas, ainda dentro do mês de agosto, a gente conclui esse processo, né? E já podemos aí, sem dúvida nenhuma, fazer alguns anúncios e confirmar alguns investimentos e alguns planos para os próximos meses. Considerando essa negociação da área da Ford, o Porto Privado Miguel de Oliveira também está envolvido nesse pacote? Isso faz parte da negociação também. A BYD usará o porto, mas nós provavelmente não seremos exploradores do porto, né? Nós não somos operadores de porto. Mas o porto será utilizado sim para escoamento e para chegada de matéria-prima que nós necessitarmos. E isso faz parte também da conversa que nós temos com o governo, né? Por isso que um pouquinho de atraso também, mas
posso dizer que nós usaremos o porto, mas não seremos operadores do porto. Então, estamos ajustando esses detalhes também. A BYD pretende utilizar, Marcelo, mão de obra local que já tinha sido qualificada pela Ford lá em Camaçari? Ou requalificar essa mão de obra? E nós vamos usar toda a mão de obra necessária. Posso até dizer um número interessante aqui, após o anúncio que nós fizemos, né, no início do mês de julho, em menos de 5 dias, nós recebemos 45 mil currículos, né, de pessoas interessadas em trabalhar conosco nessa unidade da Bahia. Então, nós já temos nossa equipe de recursos humanos, né, trabalhando e analisando todos esses currículos e, sem dúvida nenhuma, trabalharemos sim com mão de obra local, né, faremos a capacitação, teremos lá um centro de pesquisa e desenvolvimento, né, e a ideia é que a gente faça essa capacitação em trabalho junto com o governo também, com a prefeitura local, para poder criar cursos, né, onde a gente possa aprimorar essa mão de obra local, para que elas possam se capacitar e terem condições de trabalhar não só na BYD, mas também em toda a indústria que vai cercar a indústria da BYD na Bahia. Para uma iniciativa desse porte, uma operação desse tamanho, enquanto as negociações que você bem citou acontecem, vocês devem estar trabalhando também em negociações para desenvolver e instalar fornecedores em Camaçari. Quantas empresas podem vir junto com a BYD? Vocês pretendem trazer fornecedores da China? Olha, essa é uma possibilidade, sim, já existem algumas empresas que são nossas fornecedoras, né, na China, analisando também o mercado. Nós abrimos uma ponte, né, do governo da Bahia junto com empresas de Shenzhen. Inclusive, no próprio dia do anúncio, foi assinado um termo de cooperação entre a grande Shenzhen e o governo da Bahia, para que justamente possa trazer a possibilidade de trazer essas empresas chinesas e outras também, de outras nacionalidades que trabalharão nisso, para reativar não só a fábrica, mas também o polo industrial de Camaçari na área automotiva. E olha, recentemente, Marcelo, o presidente da Stellantis América do Sul, Antônio Filosa, disse que a chegada da BYD era muito bem-vinda, porque isso atrairia mais fornecedores ao Nordeste. Eles têm um plano de ter 100 fornecedores localizados lá, o que também iria beneficiar, por tabela, a fábrica deles em Pernambuco, né? As duas empresas já chegaram a conversar algo sobre esse assunto, ou foi só um balão de ensaio que o Filosa soltou, assim? Não, nós não iniciamos nenhuma conversa com a Stellantis, né? Nós acompanhamos aí pela mídia, né, essa declaração. Lógico, estamos abertos a conversar, seja com a Stellantis ou com qualquer outra marca que queira trabalhar de uma forma conjunta, né? A gente sabe que existe a concorrência de mercado, mas de alguma forma, em alguns outros pontos, nós temos que trabalhar em conjunto, né? Mas não tivemos nenhum tipo de conversa ainda. Enfim, e estamos à disposição de quem quer que seja para conversar de forma interessante, não só para desenvolvimento de mercado, mas também para desenvolvimento, principalmente, dos veículos eletrificados no Brasil. Durante o evento lá em Salvador, o presidente da BYD Brasil, Tyler Lee, afirmou que a estimativa era começar a produção de carros no Brasil no último trimestre de 2024 ou no começo de 2025. Essa previsão está mantida, Marcelo? Sim, está mantida, né? De novo, nós estamos trabalhando diariamente, né, para que possamos cumprir esse prazo. É uma meta audaciosa, mas é possível de se fazer. Nós montamos uma fábrica aqui de painéis solares em Campinas e em 4 meses, praticamente, é uma fábrica com capacidade aí de 500 mega de produção, né? Todo mundo achou que não era possível, mas para nós é possível. Então, nós faremos todos os nossos esforços para cumprir esse prazo. Por isso que estamos trabalhando diariamente para poder fechar e concluir, né, essa negociação e já iniciar os trabalhos. Marcelo, também voltando a declarações recentes do Tyler Lee à imprensa, né, ele também disse que o hatch elétrico Dolphin e o SUV híbrido plug-in Song Plus seriam os 2 primeiros que a BYD pretende produzir no Brasil. E um deles poderá custar menos de 100 mil. Essa informação está confirmada? Essa é a intenção? Olha, em relação aos veículos a serem produzidos, sim. A ideia é que nós começamos a produção
Comecemos a produção com o Song, né, um veículo híbrido já aí comercializado no mercado há um bom tempo, e também do Dolphin, né, um veículo que podemos dizer aí campeão de venda, um sucesso de venda nesse último mês, né, do seu lançamento. A gente tem tido uma aceitação muito grande. Então, iniciaremos com a produção desses 2 veículos, que são os veículos, vamos dizer assim, de entrada, tanto na área, no quesito híbrido, quanto também no quesito elétrico. Em relação a preço, eu não posso te garantir ainda nenhum tipo de preço, mas serão preços altamente competitivos, né? Hoje a gente já trabalha com preços competitivos para esses 2 produtos que inicialmente são importados, mas traremos boas notícias em breve, sim, em relação à fabricação local e a precificação desse carro para o final do ano que vem, início de 2025. Vamos falar um pouquinho de estratégia para quem está nos assistindo aqui no nosso canal do YouTube e também para quem vai ler essa entrevista na próxima edição da revista Autodata. Quando começou a trazer automóveis elétricos no Brasil em 2021, por que a BYD começou só pelo andar de cima com modelos de alta gama? Este ano chegou o Dolphin na faixa de R$150 mil, né? E parece que em breve chega o compacto Seagull. Ele é mais barato. A estratégia mudou? Quais foram os fatores que fizeram vocês mudarem um pouquinho o portfólio? Não, a estratégia é a mesma. Nós temos uma composição de portfólio que se adequa ao mercado brasileiro, né? Então, lá na China nós temos inúmeros modelos de carro, né? E nós temos que trabalhar, por exemplo, lá na China o modelo sedã, o modelo do Han, por exemplo, é um modelo muito mais aceito do que o modelo SUV. É um modelo, ou seja, é o mercado, né? Cada mercado tem a sua particularidade. E, lógico, nós trouxemos, né, o que nós tínhamos de melhor para o Brasil inicialmente, né, iniciando com o TAN e também com o RAM, até para mostrar a capacidade de produção da BYD, né, o que nós somos capazes de produzir. Enfim, são veículos que foram muito bem aceitos, né? Posteriormente trouxemos o Song e lançamos conjuntamente o Yuan, né, veículos da mesma faixa de preço, né, um elétrico e um híbrido plug-in, e agora trazendo veículos, né, de uma faixa para atingir um público mais jovem, um público de entrada que quer ter o seu primeiro carro elétrico. Então, a estratégia ela segue, né? Nós vamos trabalhar com diversos lançamentos aí ao longo dos próximos anos, né? Atingindo as demais faixas também de preço e faixas também de modelo de veículo. Então, a tendência é que nós tenhamos em breve uma gama bem completa de modelos a serem ofertados para o mercado. Marcelo, com a proposta de fazer carros híbridos aqui no Brasil, né, também está no horizonte o uso de motorização flex bicombustível, etanol, gasolina em modelos da BYD? Sim, já estamos em estudo, né, para que a gente possa fazer. Hoje, o nosso híbrido ele aceita aí até 27%, né, de etanol na composição da gasolina para rodar, mas existe já inicialmente para que a gente já possa também atender ao mercado flex, né? Ou seja, o híbrido poder ser abastecido também com o etanol. Então, isso em breve também será possível nos modelos que serão fabricados aqui no Brasil. Dentro da proposta que vocês têm de um parque industrial em Camaçari, vocês também vão produzir, além de carros, né? Pelo que eu entendi, primeiramente carros. Mas depois dos carros, quando que a BYD pretende começar a fabricar caminhões e ônibus em Camaçari? Isso vai depender um pouco da demanda, né, do mercado. Hoje nós temos uma fábrica de chassi de ônibus elétricos em Campinas, né, com capacidade de produção de 2.000 chassis por ano, né, que deve atender aí a um pedido inicial importante da cidade de São Paulo, né, e posteriormente, para atender outras regiões do mercado, nós estamos também com essa possibilidade de fábrica, né. Então, o nosso start, de novo, ele é muito rápido. A partir do momento que a gente tomar a decisão, né, de ter uma segunda unidade, né, para produção, principalmente para atender o mercado de Norte e Nordeste, né, a tendência um pouco dessa fábrica é que seja para esse mercado, né, nós vamos acionar e rapidamente colocaremos essa fábrica em produção. E Marcelo, qual é o propósito de processar lítio e fosfato de ferro em Camaçari? Quando essa operação deve estar prevista para começar? E é mesmo só para exportação, a própria BYD na China? Não é um primeiro passo para produzir células de baterias aqui no Brasil?
Olha, isso está no planejamento, mas a gente não tem data ainda para início desse processo, né? É lógico, o Brasil é um produtor dos mais importantes de lítio, né, no mundo. Podemos dizer que está entre os 5 maiores produtores de lítio do mundo com um alto grau de pureza. Então, nós temos que olhar para o mercado brasileiro sobre esse prisma, né, de não só ser um exportador, né, dessa matéria-prima, mas também no futuro começar a fazer o beneficiamento local para atender ao mercado. Isso, de novo, volta na pergunta anterior, um pouco da demanda, né? Havendo a demanda, a BYD tem apetite, sim, para investir, né, e para fazer esse beneficiamento de forma mais rápida, né? Isso, lógico, vai depender um pouco das nossas negociações, das nossas vendas, né, principalmente, e também eventuais negociações para venda de baterias para outras empresas, né, como a gente já faz para a Tesla hoje, né, lá na China. Enfim, então é um pouco da demanda do mercado, mas está no nosso pipeline. A BYD já vende aqui 5 modelos de automóveis eletrificados, 2 comerciais leves e diversos chassis de ônibus elétricos. Não há dificuldade, olhando um pouquinho lá para fora, né? Estratégia da BYD global, não há alguma dificuldade em abastecer o enorme mercado chinês e também exportar neste momento para cá? Não, não há. Então, esse é o diferencial da BYD, hein? A BYD é uma empresa totalmente verticalizada, ou seja, ela praticamente produz, né, tem a capacidade de produzir todos os componentes necessários para a fabricação dos seus ônibus, caminhões, veículos, enfim. A gente praticamente não produz vidro e pneu, né? O resto tudo, nós temos unidades que possam nos atender ou parceiros já dedicados exclusivos para fazer esse atendimento. Então, o mercado chinês sim está em ebulição, mas assim como o mercado europeu e agora o mercado brasileiro, né, e da América Latina também, de uma forma bem interessante. A BYD, de novo, não mede esforços nem investimentos para poder fazer o atendimento a todo o mercado que se faça necessário. Marcelo, vamos voltar um pouquinho ao que a BYD já tem aqui no país, né? Muito antes de negociar uma fábrica em Camaçari, já iniciou em 2015, né? E inaugurou em Campinas, no interior paulista, essa linha de montagem de chassi de ônibus elétricos, que você diz que tem capacidade para 2 mil unidades ano, né? E uma operação no qual o senhor também é o chefe no país, me parece. Como se classificam os resultados, né, dessa operação até agora, né? Valeu a pena? É um mercado promissor? Sim, é um mercado muito promissor, né? O mercado de ônibus no Brasil, ele é um dos maiores do mundo, né? É lógico, é um mercado muito peculiar, né? Vamos dizer assim. Primeiro, porque as cidades, né, as prefeituras que são responsáveis, na maior parte do país, pelo transporte público urbano, né? Então, existe essa demanda, né? E aí, com a vida da pandemia, enfim, essa questão de subsídios, isso atrapalhou um pouco, mas as operações que nós temos já rodando, seja em São Paulo, em Salvador, São José dos Campos, ou seja, mais de 100 ônibus rodando no país há mais de 5 anos, né, dão uma garantia de que a operação elétrica, sem dúvida nenhuma, é muito benéfica, não só para a população, para o usuário, para o motorista, mas também para o operador de ônibus, que tem uma economia muito grande, não só no abastecimento, mas também na manutenção. E agora, eu acredito, com esse primeiro lote, né, bem substancial, que a cidade de São Paulo vai estar adquirindo, né, praticamente agora no mês de agosto e setembro, vão vir os primeiros grandes pedidos, né, para a renovação da frota de São Paulo. O resto do país também, como se espelha em São Paulo, vai acabar trabalhando nesse processo também. Seja o modelo que for, né, aquisição própria, locação, onde o operador vai poder fazer aquisição também, o BNDES oferecendo linhas de financiamento, enfim. Eu acredito muito que esse mercado de ônibus vai mudar aí no seu curto espaço de tempo, e com isso o Brasil vai poder ter uma alta tecnologia e um serviço de qualidade para o usuário final. Sobre essa licitação da cidade de São Paulo, né, a expectativa é que o primeiro pedido seja de 2.500 unidades, né? Como que você acredita que vai ser a divisão, né, entre os fabricantes? Você tem a expectativa de que a BYD possa fornecer todos esses veículos, ou pelo menos a maioria deles, já de imediato? Olha, é um processo, não é uma licitação, né? Ele é um processo já de contrato,
onde tem uma obrigação contratual para que os operadores façam essa renovação já com ônibus não poluentes. Né? Existe sim essa negociação, existe esse número, né, um número audacioso que o prefeito Ricardo Nunes colocou, mas possível de se atender. Né? Tem outras marcas no mercado, é um trabalho comercial de cada um. Né? A gente tem uma equipe comercial muito focada, que fez visitas a todos os operadores de São Paulo, né? Eles puderam testar o ônibus, conhecer a nossa tecnologia, né? Conhecer o histórico. Né? Nós somos aí a única empresa que tem ônibus movidos a bateria rodando aí há praticamente 5 anos, né? 4 para 5 anos em São Paulo. Então é um produto altamente testado, né? E comprovado. Então, assim, existe essa expectativa, né? Nós fizemos o nosso trabalho, né? E acreditamos aí que vamos ter um bom resultado em número de ônibus a serem encomendados aí para esse ano e o ano que vem. Você fala de um mercado promissor, né? E quando vocês fizeram o anúncio da Bahia, uma questão surgiu. Depois que a BYD começar a produzir ônibus em Camaçari, a linha de Campinas continuará em produção? Sim, continua, né? Como eu havia mencionado, a nossa ideia o Brasil é um país continental, né? Não adianta eu ter uma fábrica enorme, né? Em algum local estratégico. Então, a princípio, a nossa ideia mantém-se a fábrica de Campinas com essa capacidade, ou eventualmente até procura-se um outro espaço para poder fazer um atendimento a esse mercado de São Paulo, né? Ou do Sudeste, e a gente possa ter uma unidade que vai atender Norte e Nordeste, enfim. Então, a gente setorizar um pouco o país para fazer um atendimento mais rápido, mais exclusivo, enfim, e onde a gente possa trabalhar de uma forma bem interessante para poder atender as demandas do mercado brasileiro. Marcelo, uma outra operação da BYD no Brasil, né, inaugurada em 2020 lá no Polo Industrial de Manaus, com os benefícios da Zona Franca, para montagem de baterias de lítio para ônibus montados em Campinas. Né? Como está essa operação e qual é o futuro dela? O que se pretende fazer mais ali? Vai se trazer, por exemplo, as baterias Blade ou fazer para carros também, nacionalizar mais o produto? Qual é o futuro dessa operação? Olha, hoje que nós temos aprovado, né, para essa operação em Manaus, na Zona Franca de Manaus, é a produção de baterias para ônibus elétricos, né, e também para sistemas estacionários de energia, ou seja, os armazenadores de energia. Né, a gente pode criar ali um container ou uma unidade de baterias que vai acumular energia, por exemplo, de uma fazenda fotovoltaica. Então, a princípio, nós continuaremos com essa aplicação, né, mas, de novo, de olho aí em novas possibilidades, dependendo de demanda de mercado, podemos rapidamente mudar o curso desse rio, mas prioritariamente hoje continuam com as baterias para os ônibus e para sistemas estacionários de energia. Marcelo, voltando agora para a operação de automóveis, né? Vocês chegam com vários produtos, lançando vários produtos, a gente comentou aqui ao longo dessa entrevista. Eu queria que você falasse um pouco a respeito da nomeação de concessionários. Como que está essa estratégia de ampliar as casas BYD no Brasil, né? E isso está correlacionado também com os mercados que utilizam e que têm capacidade de abastecer os carros elétricos? Podia falar um pouquinho mais sobre isso? Olha, ótima pergunta. Né? Esse é um mercado que tem crescido bastante e a recepção, né, a BYD, ela foi ótima. Né? Nós, praticamente, no nosso processo de bidding, trabalhamos com os principais players do mercado, né? Fizemos um trabalho muito rigoroso, né, em conjunto com os concessionários. É um modelo disruptivo para a BYD, né? É o primeiro modelo onde se trabalha com concessionários no mundo, né? Fora a gente trabalha com importadores e tem dado muito certo. Nós temos recebido feedbacks e um trabalho conjunto diário também com os concessionários. Hoje são mais de 25 lojas já abertas, ativas, né, espalhadas no Brasil, e fecharemos esse ano com 100 unidades e a perspectiva de até o final do ano que vem com 200 unidades abertas. Então, esse ano todo o Brasil estará coberto, ou seja, teremos pelo menos uma loja em cada estado brasileiro. Né? Lógico, alguns estados com mais lojas, com mais cidades, ou até mesmo cidades com mais de uma loja, né? Ou com mais de um concessionário, mas nós temos aí tido um retorno muito interessante, né? Todos os mercados,
que tem sido bem interessante. Você vê o mercado do Ceará, né, Fortaleza, fazendo uma venda bem interessante, Brasília, São Paulo, lógico, sempre o puxador da fila, mas nós temos tido aí uma aceitação nacional, né, em todos os estados, em todas as cidades que a gente tem trabalhado, com o oferecimento dos veículos eletrificados, o que mostra que nós estamos no caminho certo e que a população também tem visto a vantagem de ter um veículo dessa natureza. Muito bem, Marcelo. Olha, passou rápido, a entrevista chegou ao fim e nós vamos deixar você continuar com o seu trabalho, que me parece que é bastante, né? Que ainda tem a fazer. Mas é bom, é assim, o desafio é grande, né? A BYD tem um time muito interessante, né? Muito competente. Eu acho que essa junção, né, dos executivos chineses que vieram para cá, que já estão aqui radicados aí há 10, 8 anos, né, com executivos aqui nacionais, né, do mercado, enfim, foi um casamento bem interessante e que tem feito a companhia crescer, né, todo mundo trabalhando de forma conjunta, um explicando como funciona o mercado, outros a gente aprendendo um pouco mais sobre essa linha de produção chinesa, essa rapidez, agilidade, essa tecnologia, essa inovação. Então esse casamento foi um casamento interessante que tem se refletido aí no sucesso da BYD nos mais variados segmentos que ela já está atuando aqui no Brasil. Muito bem, Marcelo. Muito obrigado por sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje. E agradeço por ter respondido a todas as questões, mesmo as mais desagradáveis. E olha, você continua com a gente no mês que vem com mais um From the Top Videocast. E além de assistir aqui no nosso YouTube, você também pode ir lá em autodata.com.br, acessar a revista e muito mais. Todas as notícias do setor automotivo e áreas correlatas que você precisa saber. Até o mês que vem.